Glória a Deus. Fique em pé, abrace um irmão e comece a orar por ele agora. Não fique sozinho, abraça alguém e fale para Deus: Senhor, abençoa meu irmão agora, abençoa a nossa vida, que o teu Espírito venha sobre nós. Comece a orar pelo teu irmão, peça para que o Espírito Santo venha sobre ele, venha sobre esse lugar. Senhor, nós nos reunimos aqui em teu nome, para adorar o teu nome, para buscar o Senhor, para experimentarmos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. E nós queremos pedir agora que o Senhor se derrame com o poder do teu Espírito, para destruir todo e qualquer poder das trevas, toda e qualquer ação do inimigo que tente nos confundir, nos roubar ou tente nos afastar do Senhor. Pedimos que o Senhor venha com o poder do teu sangue, que destruiu todo o poder dos principados e potestades, onde o Senhor triunfou sobre eles na cruz. Que nesta noite o Senhor venha com o teu poder, Senhor, para desfazer todas as armadilhas, todos os laços do inimigo contra a nossa vida, e que o Senhor também possa derramar sobre nós a tua vontade, que o Senhor possa abrir o nosso coração para sentirmos a tua presença, que pessoas aqui sejam curadas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste sobre nós com cura, Senhor, pessoas que estão tristes saiam daqui felizes, porque o Senhor as visitará, porque o Senhor está com elas, porque o Senhor as fortalecerá. Faz esta obra nesta noite nas nossas vidas e em cada um que está aqui, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá um abraço no teu irmão, dá um beijo nele, fala para ele que o Senhor te abençoe. Fala para o teu irmão, abre a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, fala para ele. 2 Coríntios capítulo 5. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós vamos ler a palavra de Deus. Se você pode, fique em pé para a gente ler a palavra de Deus. E assim você vai poder compartilhar a tua Bíblia com quem está do seu lado. Está escrito assim: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Fala para o teu irmão, se eu fico doido é para Deus, mas se eu mantenho o meu juízo é por causa sua. Ó, não, quem está falando aqui é Paulo, certo, Odracil? Não é isso que ele falou? É isso. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fale comigo, as coisas são novas. Um tempo novo, coisas novas. Pode se assentar, nós já oramos juntos, se assente. Apague algumas luzes aqui, por favor. Eu estou falando da cidade de Coríntios, vou falar para vocês um pouquinho sobre Coríntios. Eu já estive em Coríntios 2 vezes. Eu já estive lá na cidade de Coríntios, na Grécia, no inverno, e já estive na cidade de Coríntios no verão. Vou passar para vocês algumas fotos. Pode ir passando aí. Não, precisa apagar algumas luzes aí. Esse nome é lindo, né? Eu gosto muito desse nome. Quem ouviu entendeu, né? Estive lá em Coríntios, pode passar. Já estive no inverno. Esse aqui é o mar Egeu, no Golfo de Coríntios. Pode passar. Nós estivemos lá, eu, o Rafael, tivemos com a dona Nilce e com a dona Rita Miquete. Também já estive ali num outro tempo que a Raquel esteve junto. Pode passar.
Eu já tomei banho em todos os mares bíblicos que você pode imaginar, Mar Vermelho, Mar Morto, Mar Salgado, Mar da Galileia, e aqui no Mar Egeu, já entrei no mar também, pode passar. E a cidade de Coríntios, irmãos, é uma cidade no alto de uma montanha muito alta, é uma montanha muito alta. E lá dessa cidade, dá para você ver o Mar Egeu lá embaixo, ó. E tem um golfo, do lado de cá é o golfo, para cá é o porto da cidade de Coríntios. É um lugar muito alto. É extremamente emocionante visitar esse lugar, porque as ruínas aqui estão todas preservadas. Pode passar. Que uma das portas da cidade, aqui onde nós estamos, essa foto que eu tirei umas 6, 7 vezes, porque o vento era tão forte, nós estamos muito alto mesmo. E a cidade sobe a montanha. Pode passar. Uma das portas, tudo em pedra, passa. Todo o chão é pedra. Outra porta, pode passar. Outra porta, pode passar. Aqui onde o nosso carro ficou, estamos bem alto aqui já. Você não consegue ver, mas isso é uma montanha e nós vamos fazer uma trilha para descer. Então a cidade de Coríntios é todinha de pedra, pode passar. Passa. Uma das partes mais altas da cidade e ela ainda avança. É uma cidade enorme, muito grande. E é emocionante você andar nesses lugares, passar por essas portas e ter a certeza que o apóstolo Paulo passou por ali. Ele, Timóteo, Epafrodito e tantos outros andaram por ali. Pode passar. As pedras, difícil subir esse lugar. Não é nada fácil. Ali o Mar Egeu, o Golfo, pode passar. E essas são as florzinhas que tinham lá. E eu fiquei imaginando, eu falei, puxa vida, essa é a vegetação, é o mato de lá, que provavelmente os apóstolos presenciaram tudo isso quando estavam lá. Pode passar. Olha a altura que nós estamos. Volta essa foto só para ter uma ideia. Olha a altura que nós estamos lá embaixo. É muito alta a cidade de Coríntios. Muito lindo, o lugar é lindo. Pode passar. Essa próxima é a última foto. Muito bem. 2 Coríntios. Pode acender as luzes, por favor. Obrigado. 2 Coríntios. O apóstolo Paulo fala, a gente vai ver 2 Coríntios somente no livro de Atos, a partir do capítulo 18, quando o apóstolo Paulo vai fazer a segunda viagem missionária dele. Após essa segunda viagem é que ele vai ficar em Coríntios. Ele vai ficar em Coríntios aproximadamente 1 ano e meio, ele vai ficar na cidade de Coríntios. Vai ficar ali 1 ano e meio, 18 meses. Ali em Coríntios ele vai se encontrar com Priscila e Áquila, vai fazer tendas para poder sobreviver, vai começar a pregar nas sinagogas, mas os judeus não vão querer ouvir Paulo, e ele sai das sinagogas, ele vai então pregar para os gentios. Coríntios, uma cidade muito amada pelo apóstolo Paulo. E estamos na segunda epístola de Paulo. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta: por que Paulo faz a segunda epístola? Por que ele escreveu a primeira epístola e por que ele faz a segunda? Bom, quando a gente abre no capítulo 2 de 2 Coríntios, abre aí em 2 Coríntios capítulo 2, você vai ver por que ele escreveu essa carta. Existem várias razões, mas a mais fácil de você enxergar é que a primeira carta que Paulo escreveu foi muito dura. Foi uma carta que eles não gostaram. Foi uma carta onde Paulo chamou a atenção de uma igreja extremamente avivada, cheia de manifestações de dons, mas onde Paulo teve que acertar várias coisas e teve que corrigir muitas coisas. E esta correção, me parece, ao ler 2 Coríntios capítulo 2, me parece que trouxe muita tristeza para eles, e o apóstolo Paulo agora faz a segunda carta tentando ajustar esses sentimentos. Parece que Paulo faz a segunda carta tentando agora resolver um problema que ele criou na primeira carta, porque a primeira carta ele trouxe um problema, as pessoas ficaram tristes. Olha 2 Coríntios capítulo 2, alguns versículos que são interessantes. O versículo 1 começa assim:
Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em quê? Em tristeza. Parece que o pessoal ficou triste quando Paulo esteve lá. Olha o versículo 4. Porque no meio de muito sofrimento e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Olha o versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Uau, o apóstolo Paulo sendo áspero. Parece que ele teve que tratar muitas coisas nessa igreja e as pessoas ficaram tristes. E agora presta atenção, porque eu não vou pregar sobre isso, mas essa tristeza gerou tanta coisa ali. Eu não vou pregar sobre isso, podia, mas eu não vou. Tome cuidado com a tristeza. Fala para o teu irmão, toma cuidado com a tristeza. Nós somos chamados para termos a nossa alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Toma cuidado quando o seu coração está triste. Meu irmão, escuta, toma cuidado quando o teu coração está triste. Parece que essa tristeza estava tomando conta ali do povo. O apóstolo Paulo então fala assim, olha, se perdoem uns aos outros, a quem você perdoar eu também perdoo. E olha o versículo 10 desse capítulo 2. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo. Para que ele perdoou? Para que ele está tentando resolver essa questão da tristeza? Versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmão, presta bem atenção, não é isso? Volta lá para o capítulo 5, porque eu não vou pregar sobre isso. Mas Satanás está bem atrás na nossa corrida. Fala para o teu irmão, está bem atrás da gente. Muito atrás. Nós somos mais do que vencedores, amém? Satanás está lá atrás. Se você não resolve certas coisas no seu coração, você vai colocar ele em vantagem, ele vai passar à sua frente. E o diabo na sua frente vai causar problema. Ele vai começar a atrapalhar tudo que você tem na sua vida. Se você deixa ele lá atrás, ele só fica lá atrás, ó. Não tem o que fazer na frente. Mas se você não resolver o que você tem que resolver, deixar a tristeza assumir os lugares do seu coração, o apóstolo Paulo está dizendo que ele vai ter vantagem. Então imagine uma corrida que você está aí se esforçando, está caminhando para fazer as coisas de Deus, para alcançar as coisas de Deus, para ir para o céu em alegria, para conquistar o que Deus tem para você, e agora você deixa qualquer coisinha entrar no seu coração para te abater, e você fica perdendo tempo nisso, e aí o diabo vai passar à sua frente. E ele lá na frente, irmãos, ele vai ficar estragando tudo que você tem para receber. Então fala para o teu irmão, não deixa o diabo passar à sua frente. Deixa ele ficar atrás, amém? Tem que ficar atrás. Tem que ficar atrás, porque na frente ele vai nos atrapalhar. Bom, estamos em Coríntios então. A carta foi escrita para motivar a igreja, uma vez que a igreja estava triste. E começamos o capítulo 5, onde nós lemos apenas os versículos 13 em diante. E o apóstolo Paulo, ele quer trazer uma resposta para a igreja de Coríntios. Ele quer deixar uma revelação para a igreja de Coríntios. Uma vez que nós estamos conversando e viemos falando nesses últimos cultos sobre a agenda de Deus, eu queria introduzir aqui para você nessa noite algo muito importante, que é a questão da nossa caminhada em Cristo. A minha vida em Cristo. Porque nós estamos num mundo físico, mas nós somos seres espirituais. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que nós somos espírito, alma e corpo. Apesar de nós termos um corpo físico e nós termos a sensibilidade desse mundo aqui, através do tato, olfato, paladar e tudo aquilo que Deus nos deu de sentido, nós somos seres espirituais. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus é espírito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não dessa forma, mas da forma como Ele é, em espírito.
Então, como seres espirituais, o apóstolo Paulo está tentando trazer a igreja para uma realidade onde ele tenta sacar, tirar a igreja desse contexto físico, para levar a igreja para uma realidade espiritual. Eu não sei se você já teve aquela sensibilidade, não é nem sensibilidade a palavra, mas aquela sensação de que você pode estar perdendo tempo na sua vida, de que você pode estar perdendo tempo naquilo que Deus tem para você. Eu muitas vezes já tive essa sensação. E eu fico, quando eu vejo, por exemplo, quando eu ando de carro aqui em Araraquara, que eu entro nos bairros, como os bairros mais antigos, como Vila, São José, e eu vejo aqueles velhinhos sentados na porta, no banquinho, vendo os carros passar, eu falo, meu Deus, será que a vida vai acabar desse jeito? Assistindo os carros passar? Será que nós somos chamados para isso? Será que nós entendemos esse propósito? O apóstolo Paulo está tentando levar a igreja de Coríntios a entender o seguinte: olha, nós temos um monte de coisa para resolver, a igreja tem muitas coisas para resolver, mas não perca o seu propósito aqui na terra. Não perca a direção que Deus tem para você aqui na terra. E ele traz algumas coisas que são revelações para a igreja, mas que nós já sabemos. Olha o que ele diz no versículo 14. Versículo 14, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. É grande o amor de Jesus. E ele diz assim, julgando nós isto, um morreu por todos, ele morreu por todos nós. Logo todos nós morremos. Puxa, mas, apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia diz que nós temos vida. Jesus disse que nós temos que ter uma vida abundante. Bom, então eu estou entendendo que quando Paulo está falando aqui que nós morremos, está falando que nós morremos não é para as coisas boas de Deus, não é que nós morremos para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, mas que nós morremos para as coisas nossas, para aquilo que muitas vezes nós colocamos valor e desgastamos a nossa vida, gastamos a nossa vida em coisas que não têm valor. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, o amor de Cristo foi tão grande, que nos constrange ao ponto de nós entendermos o seguinte, ele morreu por nós, e nós morremos todos. Mas olha o versículo 15, porque o versículo 15 completa essa ideia. E ele morreu por todos, para que os que vivem que estão mortos. Como é que um morto pode viver, né? Não é isso que está escrito? Jesus morreu por todos, logo todos nós morremos. E aí ele diz no versículo 15, ele morreu, lógico, eu também morri então com ele. Ele falou isso no versículo 14, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu queria que você entendesse algumas coisas que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, porque isso são chaves para a nossa vida. Existem chaves que transformam a nossa vida. Existem coisas que nos dão direções, palavras que nos dão direções que podem mudar toda a direção do nosso casamento, das nossas emoções. Talvez você esteja aqui nesta noite e a sua emoção não esteja bem. Talvez você não esteja bem. Talvez você esteja preso em alguma coisa. E que ninguém sabe, mas você sabe. E o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, Jesus morreu por todos, todos nós morremos. Para que a nossa vida agora seja uma vida nele, não em nós. Então, veja duas coisas que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que são interessantes. A primeira coisa que ele nos fala no versículo 14, é que a nossa vida então tem que ser dele. Porque se ele morreu e eu morri, a partir de agora,
uma pessoa morta, que vai agora agir na vida que ele fala no versículo 15, essa vida agora não é mais baseada nas minhas experiências, no meu passado. A minha vida agora tem que ser baseada nele, porque eu morri nele. Paulo diz em Gálatas capítulo 2:8, ele fala assim: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E logo essa vida que agora vivo, já não vivo mais na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e ressuscitou por mim. Esta é uma chave muito importante para nós podermos ser abençoados. É entender que eu morri em Cristo. E agora, as minhas decisões têm que ser nele. Eu lamento que alguns de vocês estão aprendendo isso agora. Alguns já sabem há muito tempo. Mas eu aprendi isso quando eu tinha 21 anos, quando eu me converti. Então, para mim foi mais fácil. Porque quando eu me converti e aprendi isso, eu entendi que o meu planejamento familiar, com quem eu queria casar, com quem eu iria casar, e quantos filhos eu ia ter, aonde eu ia viver, como seria a minha família, todo esse planejamento foi feito nele, porque eu aprendi que o meu planejamento tem que ser feito nele. Isso não quer dizer que eu fui bem-sucedido em tudo, mas eu aprendi assim. Essa é uma das chaves para nós sermos abençoados na nossa vida. Ele morreu por mim, eu morri nele. E agora, para tomar as minhas decisões, qual a faculdade que você vai fazer? Com quem você vai casar? Como você vai viver? Essas são perguntas que você precisa fazer nele, com ele. Não é simplesmente colocar Jesus dentro da sua vida e falar assim: Jesus, me segue que eu vou te mostrar como é que eu faço. Está entendendo a diferença? Amém, irmãos? A igreja não pode colocar Jesus dentro dela e falar assim: me siga que eu vou te mostrar como que eu faço. E aí, conforme eu vou fazendo, você vai me abençoando, viu, Jesus? Então agora eu vou tomando essas decisões e o Senhor me abençoa, como se Deus fosse o nosso empregado. Escute, deixa eu te falar com muito amor, eu sei que a gente não faz isso de forma consciente. Nós jamais vamos falar para Jesus assim: você é o meu empregado. Nós não vamos falar isso. Mas nós podemos fazer isso, sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, eu posso estar tomando várias decisões na minha vida que podem trazer consequências ruins lá na frente, e depois eu fico colocando Deus como culpado, como responsável daquilo, sendo que muitas das minhas decisões não foram tomadas nele. Não é fácil tomar decisões em Deus. Acredite, não é fácil. Não é fácil discernir tudo. Não é fácil saber tudo. Se fosse fácil, irmãos, nós evangélicos seríamos o povo mais bem-sucedido na face da terra. E por que nós não somos tão bem-sucedidos? Porque muitos de nós erram. E por que muitos de nós erram? Porque muitos de nós temos dificuldade em discernir as coisas de Deus. Mas a igreja precisa, antes de tomar decisões, perguntar para Deus o que vai fazer. Ver se aquilo está dentro do propósito de Deus na sua vida. Se aquilo que você está fazendo faz parte do plano que Deus estabeleceu para você. Logo um morreu, todos nós morremos. Morremos para viver. Morremos para viver. Mas viver a vida dele, não a nossa vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tem o melhor para nós, amém? Sim ou não? Nós temos certeza disso, de que Ele tem o melhor para nós? Se nós temos essa certeza, porque eu sei que você tem essa certeza, senão você não estaria aqui nessa noite. Se você tem essa certeza que Deus tem o melhor para você, nós podemos então confiar nisso.
confiar nisso. E começarmos a colocar Deus nas nossas decisões. Eu preciso colocar Deus nas minhas decisões. Não é fácil. Porque nós temos a nossa vontade. Nós temos a nossa vontade, e a nossa vontade, irmãos, olhe bem para mim, ela se move mediante as nossas experiências. Então nós somos armados quanto a muitas coisas. Tem coisa que a gente escuta que nós já estamos armados, a gente não quer nem ouvir, a gente já está preparado para lutar contra aquilo. Por quê? Porque nós já tivemos uma experiência ruim e nós fomos criados para nos defendermos. Nós fomos criados, o nosso corpo foi criado com defesas. Então, se nós temos experiências ruins, eu começo a viver de forma a me cercar e ter a certeza de que eu não vou ser ferido. E aí vem Deus e fala assim, entrega isso. Aí você fala assim, eu já me machuquei nisso. Faz assim, mas eu já me machuquei nisso. E aí vem a parte difícil, que é entregar. Por isso que o apóstolo Paulo, eu acho que é uma forma muito forte de falar com a gente. Ele diz assim, um morreu por todos, logo todos nós morremos. E o morto não faz nada. Já viu algum morto fazer alguma coisa? Você consegue entender essa analogia que Paulo está trazendo para nós? Onde ele está dizendo assim, morra para você e confie em mim. Morra para você. Porque a sua carne não quer morrer. A sua carne quer dizer assim, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Isso acontece, pode ser bom para todo mundo, menos para mim. Isso vai funcionar com todos, menos nos meus negócios, menos na minha família, menos no meu corpo. E aí Paulo fala assim, ó, um morreu por todos, então morra. Morra para você poder experimentar o melhor. Irmãos, não é fácil, mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Entregue-se à vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E eu preciso confiar nisso. Eu preciso morrer para a minha vontade. Mas tem uma segunda coisa que Paulo nos ensina. Olhe por favor, no versículo 15. No versículo 15 ele diz assim, não vivo mais para mim, mas para aquele que morreu por mim. E aquele morreu por mim e ressuscitou. Eu acho interessante aqui, porque o Espírito Santo ministrou muito meu coração aqui. Ele fala assim, ó, ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu, e o quê? E o quê? Vem uma palavra de esperança aí. Ressuscitou, não é ficou morto, mas ressuscitou. Se você olhar o primeiro versículo do capítulo 5, Paulo está falando que esse tabernáculo vai se desfazer a qualquer momento. Paulo está falando de morte, no versículo 1 do capítulo 5. Esse tabernáculo vai se desfazer, nós vamos passar, isso daqui vai embora. No versículo 10, Paulo fala assim, e todos nós vamos comparecer diante do tribunal dele, para cada um de nós prestarmos contas do que fizemos através deste corpo. E aí ele traz uma notícia boa. Ele diz assim, ó, morra para você, para que você experimente o que é dele. Porque nós temos uma eternidade, nós temos um futuro, nós temos um plano que Deus estabeleceu para nós, onde nós vamos habitar no céu, não vai ser aqui nessa terra. Uma vez eu vi alguém falando assim, tem gente que tem dificuldade de vir para a igreja, tem dificuldade de orar, tem dificuldade de tudo. Quer ir para o céu para quê? É uma boa pergunta, não é?
Tem gente que tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade de falar com Deus, tem dificuldade de vir cantar, tem dificuldade de adorar. Quer ir para o céu para quê? O nosso fim é o céu, irmãos. O nosso futuro é o céu. Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna, não é que nós vamos ter, nós já temos a vida eterna. A partir do momento que você aceitou o Espírito Santo de Deus, que você aceitou Jesus no seu coração, Deus entrou em você e te deu a vida eterna, você tem a vida eterna. Nós vamos para o céu. Aqui a coisa pode não ser boa, mas lá no céu vai ser boa. E nós precisamos experimentar agora aqui na nossa vida o que Deus tem para nós, porque a nossa vida aqui vai mudar a nossa eternidade. Não vai mudar o fato de você ir para a eternidade, mas vai mudar a nossa eternidade. Ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. E o que quer dizer que ele ressuscitou? Quer dizer que ele está vivo, assim como também um dia nós vamos morrer fisicamente, mas vamos viver com ele eternamente. E Paulo fala assim, olha, morra para você, para viver para ele, porque isso vai trazer uma resposta para a nossa eternidade, uma vez que ele está vivo. O versículo 10 fala sobre isso, nós vamos comparecer diante dele, nós vamos prestar contas. Isso tem que ser uma coisa linda para nós. Muitas pessoas, quando a gente fala de 2 Coríntios 5:10, que fala, portanto, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um prestar contas, né? Cada um apresentar o que fez através do seu corpo. Muita gente fica preocupada, fica com medo, mas não deveríamos ter medo disso. Nós deveríamos estar pensando, que bênção, eu vou entrar na presença do Senhor e vou entregar para Ele tudo que eu fiz aqui na terra. Que bênção! O que eu estou fazendo aqui, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, o meu trabalho no Senhor não é vão. Fala para o teu irmão, não é vão o que você faz para o Senhor. E olha, 1 Coríntios capítulo 15 está falando sobre ressurreição. Está falando que se a nossa fé em Cristo se baseia somente a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. A nossa vida não se baseia nisso, a nossa vida se baseia na nossa eternidade, naquele que morreu por nós, vai nos levar para o céu. Então eu tenho que morrer para mim mesmo, para experimentar a bênção que Ele tem para mim. Fala para o teu irmão, não atrapalha Deus, meu irmão. Às vezes Deus tem algo tão grande para você e você não está entendendo e você começa a atrapalhar Ele. Morra para você, deixa Ele fazer a vontade dEle em você. Comece a fazer o seu planejamento de vida com Deus. Novamente eu quero te dizer, não é fácil. Mas é necessário. Jesus não disse que a nossa vida aqui na terra seria fácil. Jesus em nenhum momento disse que a partir do momento que você o aceitasse, você teria uma vida tranquila. Pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora você quer que Jesus vença as suas causas? Você quer que Jesus vença as suas dificuldades? Você quer que Jesus vença as suas lutas internas, externas, onde você está controlando as coisas? Não funciona assim. Sinto muito, mas você precisa entender que Deus não faz assim. Deus quer entrega. Deus quer que você se entregue para Ele. Que você fale para Ele assim, eu dependo totalmente de Ti. Não é fácil, mas é necessário. É necessário, faz a tua vontade. Me mostre o que o Senhor quer. Só tem uma coisa que atrapalha tudo isso. Olha o versículo 17. De 2 Coríntios 5:17, que diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já, eis que tudo se faz. Então olha só, eu nasci em Jesus, eu morri, e agora eu vou ter um novo nascimento nele. Ele morreu, eu morri, agora eu vou nascer nele.
as coisas antigas passaram, tudo se faz novo. Só tem uma coisa que atrapalha essa minha caminhada, é o velho. É a forma como eu aprendi a viver. Você aprendeu a viver de uma forma. Você penteia o seu cabelo de um jeito. Você gosta de roupa desse tipo. Você gosta de dormir nesse horário e de acordar nesse horário. Você gosta que o quarto fique muito escuro, outros gostam que o quarto tenha uma luzinha. Você aprendeu a viver de um jeito. Você gosta de dormir totalmente coberto no verão. E o outro gosta de dormir com o pé fora da coberta. Cada um de nós aprendemos a viver de um jeito. Amém? E esse jeito que nós aprendemos de viver. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu não estou falando de pé fora da coberta. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que nós aprendemos a viver de um jeito. E Deus está falando assim, morra para esse teu jeito, porque eu tenho uma outra forma para você. Enquanto eu estabelecer a forma como tem que ser a minha vida, eu não vou experimentar as bênçãos de Deus. Eu não vou experimentar o que Deus tem para mim. Eu impeço, inclusive, da bênção chegar até mim. Eu fico vivendo como um ímpio, recebendo da graça comum sobre a terra. Existe uma graça de Deus sobre a terra, que é uma graça chamada graça comum. Ele derrama chuva sobre justos e sobre injustos, sobre santos e profanos. Essa é a graça comum que está aí sobre todo mundo. Você pode viver debaixo dessa graça. Eu não quero ela. Eu quero a graça que Ele tem para mim. Porque a sua graça é melhor do que a vida. E Ele tem uma graça específica para mim. Escute bem, a que Ele tem para mim não é a sua. A sua é sua. A sua vai ser uma bênção para você. E a minha vai ser uma bênção para mim. Porque o Senhor sabe quem nós somos. Ele nos fez seres indivíduos com particularidades incríveis. Peculiaridades incríveis. Eu estava conversando com um gastro, não sei se é verdade, eu tenho que checar isso, mas eu estava conversando com um gastro que é antigo aqui da nossa cidade, e eu comecei a evangelizar ele. Aí ele falou assim para mim, ele falou assim, você sabia que Deus fez coisas bem diferentes em nós? Eu falei assim, sei, Ele fez a nossa pupila, a nossa íris diferente. Ele falou assim, não só isso, mas eu não sei se você sabe, mas a ciência está se aprofundando nisso, todos nós temos uma voz diferente. Eu falei assim, voz diferente? Nunca tinha ouvido falar nisso. Ele falou assim, cada um de nós temos um timbre, uma onda sonora que ninguém tem igual a ninguém. Eu falei assim, que bom, doutor, porque o meu pastor conhece as suas ovelhas pela voz. Fui falando com ele. Ele conhece a gente conhece a voz dele e ele também sabe quem nós somos. Então, se for verdade isso, a hora que você vai balir, né? Ele fala, eu sei quem é. Essa é a minha ovelha. Você entende quem é esse Deus que te ama? Morra para você mesmo. Deixa Ele dirigir sua vida. Ele tem o melhor para você. Ele morreu, todos nós morremos. E Ele nos promete uma eternidade. A nossa vida tem que ter uma esperança. Fale comigo, esperança. Lembra que eu falei do banquinho, das pessoas que ficam na rua, no banquinho, vendo o tempo passar para morrer? Essas pessoas, a esperança dela acabou. Elas olham e falam assim, eu já aposentei, não tenho mais o que fazer na vida, agora é só esperar morrer. Isso é aquele que não... pensa assim aquele que não sabe quem é Deus.
Se nós sabemos quem é Deus, nós podemos falar para Ele: eu sei que o Senhor tem muito para fazer através da minha vida, mas para isso eu preciso morrer, para que o Senhor faça a tua vontade em mim, para que o Senhor continue trabalhando em mim. E aí vem a nossa recompensa, a eternidade, onde o Senhor um dia estará com cada um de nós e vai dizer assim: venha, filho, meu filho, você que foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Uma vez eu vi uma irmã que saiu da nossa igreja, logo quando nós começamos o nosso ministério, nós estávamos lá em cima ainda, no 172, eu era novinho ainda como pastor, era uma mocinha, ela me questionou, ela falou assim: a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu falei assim: sim, é verdade. Então toda hora você fala, porque naquela época eu falava muito sobre isso, que Deus vai fazer distinção lá no céu. Você acha que Deus vai fazer distinção no céu? Eu falei assim: não, eu não acho não, me perdoe, eu tenho certeza. Se em algum momento eu te falei, te fiz pensar que eu acho, me perdoe, porque eu tenho certeza que vai ter distinção no céu. Aí como vai ser? Bom, agora eu já não sei. Eu só sei que vai ter. Por isso que a minha vida aqui tem que ser uma vida com entendimento. Ele ressuscitou. Isso quer dizer que um dia nós vamos ressuscitar. Então eu preciso ter uma vida agora alinhada com Ele. Feche a sua Bíblia, por favor. Nós vamos orar. Eu falei várias vezes aqui algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração na hora que eu estava preparando essa palavra, que é a palavra: isso não é fácil. E não é mesmo. A vida cristã não é fácil. A porta é estreita. A porta é estreita. Não é fácil. Mas é a melhor coisa que existe. É o melhor caminho. É entregar-se nas mãos daquele que conhece todas as coisas. Fale comigo: Deus tem uma vontade. Fala para o teu irmão: Deus tem uma vontade. E essa vontade dele, ela é boa, amém? Agora pensa bem: Deus tem uma vontade e você tem a sua. Ok? Novamente eu te pergunto: Ele tem uma vontade, você tem a sua. Quem é que vai ganhar? Você ou ele? Com certeza é ele. Então, se nós sabemos que é ele que vai vencer, porque ele tem o melhor para nós, eu preciso me entregar nisso. Antes de você fechar seus olhos, escute o que eu vou te falar. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para sentir dor. Nós não fomos criados para ser traídos. Nós não fomos criados para sermos rejeitados. Nós não fomos criados para termos pessoas que nos tratem mal. Nós não fomos criados para enfrentarmos a doença, a morte. Nós não fomos criados para isso. Porém, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Qual é a área que está na sua vida que você olha e fala assim: isso aqui está difícil de entregar para o Senhor? Qual é a área da sua vida que você vem se desgastando, sofrendo, para tentar resolver? Todos nós temos uma área. Não há ninguém aqui que possa dizer: eu já entreguei tudo. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. Porque Paulo fala em Gálatas que existe uma luta entre a nossa carne e o espírito. E elas guerreiam entre si, todo o tempo. Às vezes pode ter uma área na sua vida que você já entregou e hoje novamente você está tentando segurar ela porque você, por alguma razão, está sentindo medo, sentiu dor e você tomou essa área de novo na sua vida. E você está controlando ela. É o teu emprego, é o teu futuro. Os homens que estão aqui, né? Eu sou homem. Meu futuro, meu pé de meia.
conheço tanta gente que fez planos e não conseguiu ver os seus planos terminarem. Foram embora antes. Eu conheço gente que tinha muito dinheiro e acabou usando todo esse dinheiro porque acabou ficando num leito, um AVC, e todo o dinheiro que guardou foi para pagar enfermeiros, em 3 turnos de enfermeiros para cuidar dele até morrer. E tinha bastante dinheiro. Fizeram planos. A palavra de Deus diz em Provérbios que Deus conhece o coração do rei, ele inclina para onde quer. Que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se o nosso plano for feito nele, vai ser um plano abençoadíssimo para o fim da nossa vida. Mas se os meus planos são em cima de medo, em cima do que eu vejo, aqui em Coríntios capítulo 5 ele fala isso: nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Então nessa noite eu queria fazer um apelo a você. Veja qual a área da sua vida que você está controlando aí ou está com medo de soltar, e morra para isso. Fala para Deus: Senhor, estou morrendo nessa noite para isso. E aí você pode falar para Deus: se eu estou morrendo, Senhor, é porque eu não vou fazer nada, vai ter que ser o Senhor. Vai ter que ser o Senhor. Vai ter que ser o Senhor que vai me libertar disso. Vai ser o Senhor que vai me ajudar nisso. Vai ser o Senhor. E as respostas virão do Senhor. E aí, eu vou encerrar falando isso para você. E aí, quando você vê que as respostas vão começar a dar certo, você vai ficar muito feliz. Porque você vai falar assim: o Senhor está comigo. Ele está me ajudando. A coisa está mudando. É Deus. Não é quando você estava vivo e você fazia e você não sabia se ia dar certo ou não. Agora você está morto para aquilo e você está vendo Deus fazer. Isso vai te trazer uma alegria, porque você vai falar: é Ele. E quando é Ele, não tem nada que paralise o que Ele faz. Ninguém. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu queria fazer uma oração hoje com você que quer colocar o teu coração diante de Deus por alguma situação que você precisa entregar. Talvez nesta noite você queira se consagrar a Deus de uma forma diferente. E eu queria convidar você para vir aqui para frente, como se você estivesse vindo para frente do Senhor. Você se movesse, você falar assim: eu preciso disso. Se você precisa dessa oração, para colocar o teu coração diante de Deus e falar: Senhor, essa é a minha questão, toma ela nas tuas mãos, eu quero morrer para isso. Vem aqui para frente, que eu vou orar por você e vou pedir para que o Senhor te ajude nesse sentido. Fica aqui na frente. Fechem seus olhos, todos fechem seus olhos, porque esse é um momento nosso, é o momento de cada um. Vem para frente. Você que tem alguma área que você está sofrendo com isso, todos nós temos. Talvez você não esteja sofrendo muito, mas se você precisa, vem para frente. Vem para frente, fica aqui na frente. Quero orar com você. Quero pedir para que Deus agora te abençoe. Assim como eu também peço para que Ele me abençoe. Porque eu também coloco o meu coração nesta noite também diante dEle. E coloco algumas áreas da minha vida. Eu digo para Deus nessa noite: Senhor, eu quero morrer para isso. E eu queria que você escutasse a oração que eu vou fazer por você. E a oração que eu vou fazer por você, se você concordar, você diga aí no seu lugar: amém, Senhor. Eu recebo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Cada parte do que eu vou estar orando, se você concordar com aquilo que eu vou estar falando com o Pai,
entre no meio dessa oração. Coloque a tua voz diante dele. Ele vai escutar a tua voz agora. E como bom pastor, ele vai tomar essa causa que você tem nas mãos dele e vai te ajudar. E novamente eu te digo, e quando as coisas começarem a dar certo, você vai falar, foi Deus. Senhor, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas aqui na frente. E nós nesta noite, Senhor, abrimos o nosso coração diante de ti. Senhor, muitas coisas nós fazemos, e muitas coisas nós fazemos tentando resolver, ó Deus, situações que nós entendemos e sabemos que só o Senhor pode resolver. Mas Deus, tu sabes quem nós somos. Tu diz na tua palavra que nós somos como pó. O Senhor diz na tua palavra, Senhor, que nós somos como uma neblina. O Senhor diz na tua palavra que nós somos como a relva. O Senhor sabe quem nós somos. Senhor, toma agora a nossa vida. E essa situação, Senhor, que cada um aqui está aqui na frente, nós apresentamos a Ti e queremos declarar nesta noite, nós queremos morrer para isso, Senhor. Porque o Senhor morreu por nós, logo nós também morremos, para que o Senhor viva em nós, porque nós somos uma nova criatura. As coisas antigas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo, Senhor. Nós não daremos espaço para que o inimigo nos ultrapasse, pelo contrário, ele vai ficar lá atrás, porque a nossa vida, Senhor, será governada e dirigida pelo Senhor. Senhor, toma agora a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui na frente. Eu peço que o Senhor os abençoe, sopra sobre eles agora, sopra sobre eles agora, Deus, a unção que eles precisam, para poder entregar isso, para poder lançar, ó Deus, isso nas tuas mãos. Recebe cada uma dessas dificuldades, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Então, Espírito Santo de Deus, toma estas questões agora nas Tuas mãos. Os Teus filhos estão aqui na frente, Senhor. Deram um passo de fé, Senhor, para dizer, confiamos em Ti. Então, Senhor, toma essas questões nas Tuas mãos agora, porque nós morremos para elas. Senhor, nós morremos para essas causas, porque sabemos que o Senhor cuidará delas. O Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que diz que nada nos faltará. Nós confiamos em Ti. Confiamos em Ti esta enfermidade, confiamos em Ti essa dor, confiamos em Ti essa empresa, confiamos em Ti, Senhor, esse casamento, essa ansiedade, esse medo, confiamos em Ti, entregamos tudo isso nas Tuas mãos e declaramos, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Vem batizar agora, Senhor, cada um com o Teu poder, com o Teu Espírito, Teu Espírito Santo, batiza cada um agora aqui, Senhor. Batiza cada um agora, Senhor, com a unção do Teu Espírito, para que eles recebam aquilo que é Teu, que homem nenhum tem como dar, mas o Senhor tem. Nós entregamos agora, Senhor, tudo isso nas Tuas mãos e recebemos a Tua graça. Receba nesta noite a graça do Senhor. Receba. Receba. Receba a graça de Deus. Receba a força. Receba a unção. Receba a força. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba a graça. A graça que é melhor do que a vida. Receba. Senhor, faz a Tua obra em cada um aqui nesta noite. Completa essa obra em nós, Senhor, pois nós Te pedimos em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Você que está aqui na frente, com seus olhos fechados, olhe a Deus, fale para Deus, coloque agora as suas palavras diante de Deus. São em momentos como esse que os céus
se abrem para você e derramam sobre você coisas que você às vezes não está nem esperando. Coloque-se diante de Deus. A igreja que não veio para frente, abre seu coração agora. Fale com o Pai, fale: Pai, eu tomo posse disso. Você que está aqui na frente, que entregou essas áreas para o Senhor, coloca teu coração diante de Deus. Fala para Ele te encher de alegria, para Ele te fortalecer. Faz essa obra sobre nós, Espírito de Deus. Faz essa obra sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua presença entre nós. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por esse momento em que nós pudemos abrir a Tua palavra. E onde nós pudemos receber, ó Deus, palavras remas dentro do nosso coração. Porque eu sei que aquilo que eu falei é muito pequeno diante daquilo que o Senhor falou a cada um aqui. Que o Senhor cresça em cada um aqui, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em cada um aqui. Que eles experimentem da alegria de ver o Senhor fazendo hoje o que era impossível ontem. Faz essa obra, Senhor, para que nós possamos te glorificar e te adorar. E somente ao Senhor darmos a honra e a glória. É assim que nós oramos nesta noite. E te agradecemos por podermos cultuar o Teu nome. E te damos todo louvor, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Dá um abraço no teu irmão que está aqui na frente. Fale para ele: está na mão do Senhor agora. Fala para ele: está com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz. Nós vamos orar com quem precisa, tá bom? Se alguém precisa de orar, fizemos aqui, pode vir aqui para frente que nós vamos orar por você. Que Deus te abençoe. Vai na paz. Está na mão do Senhor, hein? Vamos deixar na mão dele, que ele vai cuidar de nós. Vai na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você, tá bom? Aqui é o ministério profético, está desse lado. Aqui estão os nossos pastores, nossos líderes. Pode vir para frente que nós vamos orar por você. Deus te abençoe.